esmagando a conspiração. Eu acho que eu já coloquei tudo lá, né? Já tá tudo certo. Hoje eu acho que nós vamos trabalhar com o nosso sistema de informática. Vamos ver se conseguimos. Esmagando, pode apagar uma luzinha, já está tudo apagado aqui. Ah, sim, tá bom. O que é conspiração? Respirar junto. Não é uma contradição. É uma infiltração. Não é uma guerra de contrários. É uma intromissão sutil em que as coisas parecem ser aquilo que nós achamos que são e que não são. É aquilo que é chamado de denorex. Parece que é remédio, mas não é remédio. Então, uma conspiração é um processo de infiltração dentro de um sistema para demover esse sistema do seu processo de vida. Nós temos uma conspiração sutil dentro do nosso organismo, que é a morte. Nós nascemos não para viver, mas nascemos para morrer. A morte conspira contra a vida. E ela vem dentro através de micróbios, bactérias, de alguma coisa. Estávamos orando há pouco por uma criança de 13 anos que teve um AVC ontem andando com o pai. É inconcebível você ver, mas essa é a conspiração da morte contra a vida. Morre o novo, morre o velho, morre o rico, morre o pobre, morre o sábio, morre o ignorante, e ela conspira. Dentro do cristianismo, dentro do evangelho, há uma conspiração anticristo, que é chamada de a conspiração contra o ungido do Senhor. Mas o Senhor vai vencer essa conspiração. É Ele mesmo que vence esse poder de querer parecer o que é o cristianismo, mas não é o cristianismo. Nós vamos olhar o texto bíblico que fala sobre o dia da ira. É o Salmo 110, versículo 5. Há uma espada ali, bem semelhante a uma cruz. É a espada que corta com 2 gumes, também a palavra de Deus, que vai agir contra esse sistema. Diz o texto bíblico em Salmo 110, 5, que é o salmo que nós estamos estudando, o salmo que fala da obra de Cristo, o Messias da ordem de Melquisedeque, ungido da ordem de Melquisedeque, não da ordem de Araão, como já temos estudado aqui. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Eu já passei, eu vou ser rápido nessa primeira fase, porque eu já passei assim, naquele dia que deu pane no nosso sistema aqui, muito ligeiramente, mas eu só queria que vocês observassem tua e sua. Tua é a pessoa com quem se fala e sua é a pessoa de quem se fala. Depois, com o tempo, vocês leiam a Bíblia, olhando sempre tudo que está escrito na Bíblia. Preposições, verbos, advérbios, conjunções, os pronomes são muito importantes, senão a gente vai dar crédito a quem não tem crédito. No dia da ira do ungido, ele vai esmagar aquela conspiração. O rei Nabucodonosor teve um sonho. Nós falamos aqui rapidamente. Deixa eu ver se vocês se lembram qual foi o sonho do rei Nabucodonosor.
ele teve um sonho, ele se perturbou profundamente e ele não sabia o que estava acontecendo. Então ele chamou os magos, os astrólogos, os caldeus, os intérpretes, os sábios, e diz: vocês vão me dizer o sonho e vão me dizer a interpretação. Agora, quem é que sabe o pensamento do outro? Aí os caras chegaram muito rapidamente e disseram o seguinte: o senhor conta o sonho que a gente dá a interpretação. Isso é coisa de vigarista. Me dá o sonho que eu dou a interpretação. Aí o Nabucodonosor disse: não, senhor, você vai dizer o que foi que eu sonhei e você vai dizer qual é a interpretação. E agora? Agora ele deu um nó. E se vocês não me disserem o sonho e a interpretação, eu vou mandar cortar a cabeça de vocês todos. E deu o decreto e o decreto correu. E chegou nos ouvidos de Daniel. E Daniel foi procurar lá o tal chefe do rei, Arioque, e disse para ele assim: ó, eu tenho outros amigos aqui, nós vamos orar e fomos pedir a Deus para que Deus nos revele. E aí ele foi e revelou o rei. Chegou perante o rei e diz: olha, o que o senhor está pedindo ninguém consegue dizer, mas nosso Deus é o Deus que conhece o oculto e o escondido, com ele mora a luz, e ele sabe o que vem e o que não vem. Então, o rei, a interpretação de Daniel é a seguinte: o sonho perturbador Disse-lhe o rei: tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Então é essa história, o contexto que eu contei. E agora, quem vai contar? Aí o Daniel está falando para o rei o que ele tinha visto. Está o negócio lá em cima. Aquilo está na cabeça do Daniel. Ele está falando com o rei Nabucodonosor, dizendo o seguinte: ó, o senhor teve um sonho que tinha uma estátua com a cabeça de ouro, com os braços, o tórax de prata, o quadril de bronze e as pernas de ferro com pés metade de ferro e de barro. Aí o Nabucodonosor diz, ele já sabe a coisa. Ele disse: agora eu quero a interpretação. E aí o Daniel vai fazer a interpretação. A cabeça lá, aqui e aqui. Aí ele vai contar para o Daniel. Aí tem são dois textos aqui. Eu estou reduzindo porque eu estou correndo o tempo. Ele está contando que existia um reino babilônico, que era o reino de Nabucodonosor, que era o principal. Depois viria o reino dos Medo-Persas. A Média e a Pérsia ia formar um outro, a partir do ano 538, foi quando começou com Dario, e depois vai esse reino, caminha com Ciro, e aí vai até Artaxerxes e Xerxes e etc. Depois vem o reino da Grécia, que foi muito grande no tempo de Alexandre, professor de história, está me olhando ali, vendo? E o Império Romano, lá aí começam os Césares. Estes Césares vão até o ano 476, quando o Império caiu, tá certo a data? Estou lembrando. Aí começa o Império Europeu, aquelas 10 nações, godos, visigodos e galeses e como é que é mais? Me ajuda aí, eu já fui até lá. Teutônios, godos, visigodos, os gordos e os magros, e toda essa gente, eles formam 10 países matrizes: Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, Portugal, Espanha, Itália, Suíça. Eles formam o que se chama, que nunca houve unidade. Nesse meio, lá atrás, caiu uma pedra no pé da estátua, a estátua esborrachou e acabou. E aí diz que uma pedra caiu do céu, e aí essa pedra é o cristianismo que esmiuçou a estátua, ela virou pó.
Mas ela também fala que havia uma ligação, cada governo desse aparece um leão com asas de águia, depois aparece um urso com 3 costelas na boca e um lado mais alto, e depois aparece um leopardo com 4 cabeças, são os 4 generais de Alexandre. E depois aparece um bicho aqui que ninguém sabe o que ele é, um bicho horrível com 10 chifres. E é o Império Romano, e esses chifres depois eles aparecem no Apocalipse. Eu estou dando só o background assim rápido para correr, e vocês depois vão estudar o livro do Apocalipse, o livro de Daniel, e com o tempo, e ver que tem uma conspiração contra o ungido. O perigo das coisas invisíveis. A gente não percebe as coisas invisíveis e elas são difíceis da gente entender. Por exemplo, aquele é o Sol, lá distante, aqui é a Terra, aqui é a irradiação. Energias irradiadas, parte dessa energia se perde, volta para lá, outras ficam aqui na Terra. Nós não vemos. Eu preciso de Sol todo dia para sintetizar a vitamina D. Mas sol demais dá câncer. Eu tirei um câncer aqui na pele há um tempo. Sol. Eu vivi nos braços nus, correndo atrás das asas ligeiras das borboletas azuis, lá no Piauí, que é a filha do Equador, ela me queimou, dá câncer. É invisível. E a gente não presta atenção no invisível que está acontecendo no mundo. Eu vou chamar sua atenção para algumas coisas. Por exemplo, normalmente não damos valor às coisas invisíveis, tanto boas quanto más. Nós não damos valor. Nós somos concretos e vemos coisa, pegamos coisa, constatamos coisas. Isso aqui é real para nós. Agora, as coisas que o olho não viram, os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E também tem as coisas invisíveis, a fúria das nações contra o ungido que é invisível. O que aconteceu com o garoto ali? Um câncer de pele. Ele não viu. Agora ela está lá. Invisível. Vai matar o garoto se ele não tomar cuidado. Tem muita gente morrendo hoje com a filosofia que está por trás de todo este mundo que nós vamos olhar aqui. Olha aqui. Doce na boca e veneno no ventre. Qual é o maior perigo da saúde? Rapidinho que nós já vimos aqui da outra vez. Olha o que diz Jó. Jó 20, 12 a 14. O que diz aí nesse texto? Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da língua, e o saboreie, e o não deixe, antes o retenha no seu paladar, contudo, a sua comida se transformará nas suas entranhas. Fel de áspides será o seu interior. Ele diz assim, ainda que o mal seja doce na boca. Você quer ver um negócio que é doce na boca? Qual é o maior perigo para a saúde do ser humano? Quem esteve aqui da outra vez sabe qual é o maior perigo. O que é isso aqui? Uma caveira de quê? Açúcar. O livro negro do açúcar. Você está sendo envenenado todo dia com açúcar. E nós começamos a fazer uma dieta chamada Dieta da Princesa Kate. Aí ela deu tanto valor que a Kate ficou desvalorizada e puseram Dieta do Dr. Dukan.
Pierre Ducan. Primeira fase dela, ele tira todo o carboidrato, aí tem muita gente que zanga, tira todo o açúcar, toda a frutose e deixa você só com proteína durante 4 a 10 dias. Nesse período de abstinência, da tontura, ó, os que estão fazendo aqui já estão sacudindo a cabeça. Ó. Aqui tudo a culpa disso foi o Dr. Junot, que começou essa história aqui. Da tontura, da enjoo, da náusea, da dor de cabeça, porque tira aquilo que está sendo intoxicado. Maior veneno da história da humanidade, segundo o livro negro e também o Sugar Blue, o livro sobre o problema do açúcar. É açúcar. Ele tem uma história de 400 anos de matar gente, aumentar câncer e tal, e tal, e tal. Só rapidinho aqui. O açúcar vai caindo e vai acumulando, e nós vamos ficando viciados, e depois a menininha, uma coisinha dessa de Coca-Cola, aqui não é Coca-Cola não, mas essa aqui, uma de Coca-Cola tem 8 colheres de açúcar, e nós ficamos viciados. O que vai acontecer? Uma porção de defuntinho branco. Qual o maior problema para a humanidade? Viu quantos quilos você já emagreceu? 17,5 em 62 dias. Continua, meu filho. Continua. Faz muito bem. Aqui é uma turma que está emagrecendo, está indo muito bem. E quem tiver gordinho aqui, comece a ler o livro. Tá? Não estou ganhando nada não. Sabe qual é o maior problema da humanidade? Essa panela aqui. Humanismo. Eu tenho que ter todas as respostas na minha cabeça para todos os problemas do ser humano. Ontem nós fomos fazer um casamento e sentamos numa mesa. Quando eu sentei, eu percebi que eu era ET. Me colocaram na mesa e ninguém se aproximava de mim para sentar. Eu estava esperando minha mulher e eles ficaram assim, acho que com medo da pregação. O Deus da graça machuca muito o mérito e deixa o mérito assim. Aí daqui a pouco apareceram uns cariocas maravilhosos. Carioca é gente fora de série. É por isso que eu fui casar com uma carioca. Eles chegaram ali na mesa e começaram a fazer uma festa. E aí nós começamos a conversar, e daqui a pouco um dos cariocas começou a contar as suas ideias sobre religião, e ele desceu a ripa na religião, e eu vibrando com ele. Aí eu digo, agora eu preciso dizer para ele que tem um substituto para a religião. E que esse substituto é maravilhoso. Quando eu comecei a falar no Evangelho, ele parou e disse assim, aqui faz sentido. Eu digo, não estou falando de religião, eu não estou falando de esforço humano, eu não estou falando de algo parecido com o Evangelho, estou falando de alguma coisa totalmente diferente, mas que é Deus procurando gente, não é gente procurando Deus. É diferente. Aí ele já me deu o e-mail dele, nós vamos agora nos conectar. Telefone, e-mail, porque nós agora precisamos saber o que é este evangelho. Eu não quero saber de humanismo, porque o humanismo, ele escraviza a pessoa no mérito. E o mérito pesa. Qual é a fúria das nações? Olha lá. Texto de Salmo 2:1. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Por que se enfurecem os goim? Esse é um termo que os judeus usam para nós, para os que não são judeus, para os babilônios, para os medo-persas, para os gregos,
para os romanos, por que eles se enfurecem? Olha só a cara dele. Quem é isso aqui? Humanismo. O que o humanismo faz? Aqui dentro você não enxerga, mas aqui tem então um homem dentro do tempo, sendo empurrado pela pressão da filosofia do mérito, levando as pessoas ao cansaço, ao medo, à culpa, à vergonha, ao interesse que vai corroer todas as suas entranhas. A conspiração dos titãs. Salmo, versículo 2 e 3. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Nós vamos estudar depois os laços e as algemas de Cristo. Ele disse: os meus laços, a minha canga é suave, meu fardo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Estes são as cangas que eles querem tirar de si, para enfiar goela dentro o mérito da escola, daquele que é melhor, daquele que compete, daquele que ganha no pódio e que se torna o mais importante porque ele vai pela sua força. Quem está por trás da fúria da conspiração? Jesus falou aos discípulos em Marcos 8:33. Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Preste atenção, quem está por trás do humanismo? Quem está por trás do humanismo? Preste atenção no texto bíblico. Jesus, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: o quê? Arreda, Satanás. Quer dizer que Pedro era Satanás? Pedro estava trazendo uma proposta satânica. Sabe qual era a proposta? O senhor não vai para a cruz nem que a vaca tussa. O senhor não pode ir para a cruz. O senhor não vai para a cruz. O senhor não pode morrer. Nós não vamos deixar isto. Isso é uma conspiração contra o projeto de Deus. E Jesus disse: arreda-te, Satanás, porque não pensas, cogita das coisas de Deus e sim das coisas do homem. Quem é o técnico do humanismo? Eu falei da outra vez, você se nunca viu esse filme, veja, O Advogado do Diabo. É pesada, as cenas sexuais é pesada, mas ali mostra claramente o que é a conspiração anticristo. E ela se baseia nas coisas vãs, que chama-se vaidade. Aquilo que gera em nós um vazio e que nada satisfaz. Quem está por trás de tudo isso? Olha como ele é lindo. Que diabo feio nada, meu amigo. Satanás não tem nada de chifre. Quem tem chifre é o império. Ele é lindo. Ele é anjo de luz. Ele é o querubim da guarda, o mais belo de todos os seres. Se uma coisa que ele entende é de passarela de beleza. Gisele Bündchen fica longe do cara. Ele é lindo. A não ser que o capítulo 28 de Ezequiel lhe esteja mentindo. Sinete da perfeição, da beleza. O que está por trás desta fúria? Chamada a fúria dos reis. Apostar nas 3 trilhas de influência. O que seria isto aí? A fúria da conspiração está baseada em 6 palavras que a Bíblia mostra. Elas são uma espécie de duplas. Glória e poder. Para quem vai a glória?
Para você ou para Deus? No que você está fazendo. Se for para você, é humanismo. Se for para Deus, é cristianismo. De quem é o poder? É de Grayskull ou é de Espírito Santo? Se for de Grayskull, é você. Se for do Espírito Santo, é de Deus. Quando você é usado por Deus e Deus faz, a glória vai para Ele e é a força dele, você sai de cena. Quando você faz, a glória vem para você e o poder é seu, você entra em cena. E aí é o humanismo. Quando o chapéu passa e o suor do sujeito passa e cura, é Grayskull. Quando o Pedro diz, eu não tenho nada, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus anda, e o homem sai andando e ele sai de cena, é o Espírito Santo, é Cristo. A outra coisa é o seguinte, orgulho e prazer. Gerou orgulho? Enchemos de prazer, queremos, aquilo satisfaz? Pode saber. E a outra é a ciência e a prosperidade. Essas são as características desse reino que quer nos distrair da suficiência de Jesus Cristo. Glória e poder, nós encontramos isto em Daniel 4:30. Falou o rei Nabucodonosor e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Você viu? O meu grandioso poder e a glória da minha majestade, a cabeça de ouro. Babilônia é o sistema que governa o mundo. Logaritmo 6, base 6, 666. Código de barra, comércio, todo o sistema da informática. 666. Governabilidade de poder, de glória, de ser importante. Isto desgasta, mas é fascinante. Orgulho. Jeremias 50:31 está falando da velha Babilônia. Eis que eu sou contra ti, ó orgulhosa, diz o Senhor dos Exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de castigar. Presta atenção, ele está falando lá atrás, é o dia da fúria do Senhor, ele vai castigar esse sistema. Esse sistema tem um tempo contado. Ele vai fascinar as pessoas vão ficar cada dia mais presas por esse sistema, cada vez mais escravizadas. Mas vai chegar um tempo em que ele vai vencer. A outra questão é o prazer. Quem ganhou, Londrina ou Nacional? Alguém assistiu o jogo? A Londrina ganhou 2, né? Vocês viram o presidente do Mané Garrincha dizer lá em Brasília, este é o templo que está sendo construído para o espetáculo, para o culto dos povos. O Mané Garrincha é o estádio de futebol que está sendo construído para manter as pessoas com panis et circes. Lá atrás, Juvenal já designou isto, que é as pessoas ficarem no prazer, se engodando. Eu estou estudando música agora. Meu professor Eric está me dando algumas aulas sobre música, sobre som. Nós só temos uma nota, uma única nota, de qual derivam as outras notas. E nós estamos sendo engodados em Fá. Depois eu vou contar para vocês o que é a história de Fá, porque todo Si leva para Dó. Todo Si leva para a sua nota principal. Si é a quinta nota, e essa nota está falando da graça, levando sempre para Cristo, para Deus. Mas Fá mantém as pessoas nisso, a música que mata a alegria.
Aliás, é sol que traz, dó, ré, mi, fá, dó, ré, mi, fá, sol. É sol que pega. Si é outra coisa. Se mata a gente. Você viu como é que é o som da sirene? Fá, si, 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 fá, si. Deixa o sujeito doidinho. Tudo que leva para fá e si, deixa só louquinho. Agora, isso está aí dentro das questões dos prazeres e da música dos prazeres. A música que traz loucura está nos protocolos da conspiração. A ciência é outra coisa que leva muito orgulho, muita coisa. Vamos ver Isaías 47:10. Porque confiaste na tua maldade e disseste, não há quem me veja. A tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar e disseste contigo mesma, eu só, e além de mim não há outra. O mundo da ciência que dá explicações a tudo. Deixa eu correr. Prosperidade. Essa é a última etapa, é a etapa do anticristo, muito forte, que é o tempo que nós estamos vivendo mais especificamente. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. O que disse Shakespeare? A glória do tempo é acalmar os reis em conflito. Shakespeare entendia muito do conceito dos reis. Grande parte das suas teses, do seu teatro é criado em cima para mostrar a guerra do ser humano em busca da teomania, da divinização. Então a glória do tempo é acalmar os reis em conflito. Um parêntesezinho aqui, eu gosto de olhar esse lugar. Esse foi o lugar que me deu mais emoção em toda a minha vida. Eu ia com um grupo para Israel e ali, esse lugar aqui é do lado de fora da cidade, é um lugar que fica perto do Calvário, é um lugar em Sião que foi cortado, Moriá, a colina de Sião. Esse lugar aqui é a tumba de Jesus. E aqui dentro está escrito assim, ele não está aqui, mas ressuscitou. Misericórdia, você não pode imaginar o que foi para mim. Quando eu entrei ali, eu fui o último a entrar, nós estávamos uns 40 pessoas viajando. Todo mundo entrou e aí eu fiquei por último para entrar. Quando eu entrei, quase meu coração arrebentou. Sabe por quê? Porque meu Deus é um homem hoje no céu, em carne e osso, ressuscitado, um homem vivo. Eu não tenho apenas um Deus que se humanizou, eu tenho um homem que é Deus, todo-poderoso e capaz de salvar um crápula como eu. Esse Deus faz diferença em tudo. Esse parêntese que eu quero dizer é o seguinte, olha aqui, meu amigo. Em todas as coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Todo esse sistema não pode meter medo. Eu tenho que ter segurança. Eu faço uma sugestão para aqueles que gostam de ler. Peguem o Peregrino, de John Bunyan, escrito em 1600, e leiam a história do pecador em direção ao céu, o cristão, e todas as suas lutas até chegar na cidade de Sião. Aquele que foi alcançado, ele não fica no meio da estrada, ainda que todos os leões e todas as serpentes e todos os sistemas deste mundo, as feras terríveis, os chifres tentem destruir. Nós somos indestrutíveis porque Jesus Cristo ressuscitou. Eu não estou falando de religião, estou falando de evangelho. Eu estou falando de esperança.
A vitória de Cristo contra o sistema da serpente. Oh, eu gosto dessa figura. Tem uma cobra velha ali com a língua de fora e um pé sobre a sua cabeça. Foi tirado isso na Idade Média. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, ele diz assim: porém inimizade, Deus falando com a serpente. Porém inimizade entre ti, serpente, entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua semente, serpente, e o seu descendente, descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Cristo encarnado é aquele que põe a pé na cabeça da serpente, ainda que ela o pique e ele morra, mas na morte de Cristo houve vitória sobre a morte. E eu gosto muito daquele livro de John Owen, A Morte da Morte na Morte de Cristo. Quando a morte picou Cristo, Cristo pegou a cabeça da morte e disse: vencida foi a morte pela vitória. Isso é evangelho. Estou falando de religião. Religião é esforço. Religião é aquilo que você vai fazer para conquistar Deus. Evangelho é aquilo que Deus fez para lhe alcançar pela sua graça. Vai lá do Salmo 91, 13. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. O leãozinho aí é todo o sistema babilônico. Você vai ver lá que ele é representado pelo leão e pelas asas da águia. E a serpente é o sistema. Nós não vamos entrar hoje, nem tem tempo. Mas tem dois dragões no livro de Apocalipse. O que veio da terra e o que veio das águas. E o que veio das águas está ligado com a igreja que foi infiltrada com o sistema da filosofia da Babilônia. E que acabou com a igreja. Ela hoje é humanista. A partir de 378, aí começou a igreja se enfraquecendo com o sistema do humanismo que foi entrando, e hoje nós temos essa parafernália de religiosidade dentro do corpo de Cristo. Fechado parênteses, nós precisamos ver o seguinte, olha aqui. Por quê? Convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Se você se lembra que o versículo 1, leia por favor do Salmo 110, verso 1. Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Eles têm um tempo. Eu vou vencê-los todos. E vocês são mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aqui. A queda do sistema da serpente ou da Babilônia. Apocalipse capítulo 14, verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. O que é prostituição? Outras versões dizem o vinho do seu adultério, da sua mistura. Você juntou moabita com judeu, isso é um adultério. Você junta vinho com água, isso é um adultério. Você junta cristianismo com humanismo, isso é um adultério. Parece que é uma coisa boa, mas é perigosa. Qual é a prostituição humanista? Primeiro, santidade é o crescimento santo
de uma pessoa que tem a vida de Adão substituída pela vida de Cristo. Santidade não é esperar que você faça alguma coisa santa do ponto de vista adâmico, porque você não pode produzir nada. Lagarta não pode polinizar planta, lagarta só pode destruir planta. Borboleta pode polinizar a planta, porque borboleta mudou a sua natureza. Não existe santidade em Adão. O que existe em Adão? Moralidade é um Adão vivendo de acordo com os princípios morais dignos baseados na sua justiça. Tem gente moral aí neste mundo maravilhosa, que merece prêmio Nobel. Perfeito, inatacável. Mas é Adão. Vai ter orgulho, vai ter poder, vai ter glória, vai ficar ferido. Quando tirar o posto, ele fica zangado. Quando bota no posto, ele fica orgulhoso. Quando sobe, ele fica rico. Quando não aguenta a pobreza, é uma guerra dentro de si. Isso é Adão. Adão é terrível. Agora, o que é prostituição? Moralismo. É a presunção adâmica de que os elevados princípios morais da justiça própria correspondem à santidade de Deus. Isso é prostituição. Você vê essa turma toda, mais uma beleza. Olha para o meu exemplo. Diz assim: eu tenho uma vida de santidade. Eu me lembro daquela senhora que chegou para mim um dia e disse assim: Pastor Glênio, toda essa turma tem uma voz assim cavernosa. Ela fala assim, o espiritual ele muda o tom da voz. Ela chegou e disse assim: Pastor Glênio, eu sou uma mulher de oração. Eu sou uma mulher espiritual. Eu luto. E aí começou a falar, disse assim, levantou a saia um pouquinho, ela tinha uma saia muito comprida, porque essa turma normalmente é esteticamente perfeita. Levantou a saia um pouquinho, mostrou o joelho esfolado, e disse assim: olha os meus joelhos calejados. Aí eu, mais novo e inexperiente, disse: a senhora queria, por favor, botar a sua língua para fora? Por que, pastor Glênio? Eu quero ver o tamanho. Porque Jesus diz que quando você ora, você entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora a seu pai em secreto, e seu pai que vem em secreto te recompensará. Que negócio é esse de eu sou uma pessoa de oração e tenho que contar para os outros que eu estou orando? Quando você jejuar, você jejua e passa um pó no rosto. Eu ia dizer ruge, mas ruge o tempo que já passou esse negócio. Passa uma coisa no rosto aí, passa um blush. Passa um blush, vocês mulheres, e nós homens vamos passar alguma coisa e pentear o cabelo. Não é com Glostora não, também que era do meu tempo. Alguma coisa bonita, e não demonstre que você está com cara de jejum. Porque jejum é diante de Deus. Eu não tenho que fazer corrente de jejum, corrente de oração e contar para todo mundo o que eu estou fazendo. Isso aí é religiosidade. Quando se faz na presença de Deus, faz intimamente, e Deus que vê coração, recompensa coração. Deus não recompensa aparência, Deus não recompensa o seu comportamento, o seu comportamento é externo e Deus vê coração. Quando Samuel estava procurando um substituto para Saul, porque Saul tinha pisado na bola, ele vai para a casa de Jessé, e chega na casa de Jessé. Jessé tinha 8 filhos, guapos, mancebos, cada coisa mais alta e mais bonita, e
Quando ele viu o primeiro, ele disse assim: ah, é este, sem dúvida, porque o rei Saul era lindíssimo. Ninguém chegava a cabeça no ombro de Saul. E esses aqui também são bonitos. Vai ser este. E Deus disse: esse também não. E esse aqui outro. Esse também não. E passaram 7. E sobrou. Ele disse: não tem mais um, não? Disse: tem um, mas esse está lá no meio das ovelhas. Ele é bem esquisitinho. Ele gosta muito de tocar música e cuida de ovelhas. É sardento, é sarará. Você sabe o que é sarará? É meio... Pois é, manda buscar ele. Quando ele veio, ele disse: é esse aqui. Porque Deus escolhe as coisas loucas do mundo e as que não são, para confundir as que são. Deus escolhe o que Ele quer para fazer a sua obra na nossa vida. Por que Ele escolheu você? Porque você é o rabo-talho. Moralismo é a presunção adâmica de que os elevados princípios morais da justiça própria correspondem à santidade de Deus. Pastor Glênio, o senhor sabe da minha dignidade? Não, eu sei da minha indignidade, meu amigo. Isso foi um pastor que me falou assim. O senhor sabe da minha dignidade? Ninguém me contou, não. Eu assisti um pastor orando na inauguração da capela lá da Chácara Canaã. Senhor, eu orgulho-me da minha humildade. Não foi ninguém que... Esse ouvido é meio surdo, mas esse aqui escuta muito bem. Meu Deus do céu, será que eu estou ficando louco? Santo Agostinho diz que a humildade é a qualidade que aquele que tem não sabe que tem, porque no dia que ele souber, ele perdeu-a. Ele vai se orgulhar dela. Chegou a hora, meu irmão. Habemos papa. Chegou a hora. Provavelmente estejamos nos estertores do momento histórico. Depois você vai para a internet e veja quem é o Papa Negro. Por favor, eu não vou dar mais... Habemos Papa, habemos Christo Dominum Nostrum, permanente eterno semper. Não substituído. Não há morte que o vença, porque ele venceu a morte. Este sim me faz ver a coisa com cara. Ó, o que diz Apocalipse 14:15? Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Corre lá. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. É palavra de Deus. Essa fumaça que nem é branca nem preta. Essa é a fumaça dos tempos. Chegou a hora e chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra. Que reis são estes? Os que conspiraram contra o Cordeiro, com o seu humanismo falsificado e que prostituíram a igreja de Deus. Chegou a hora. Vocês viveram em luxúria, mas o fumaceiro virá, o incêndio, e vocês vão gritar: ai, ai.
Eu posso ser parte desse incêndio, ser queimado vivo, por testemunhar de Jesus Cristo. E você também. Mas, meu amigo, eu não quero ser parte daquele incêndio. Aquele incêndio é para sempre. O fim da conspiração humanista chegou. Apocalipse capítulo 18, verso 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Eu quero que vocês arrisquem a Bíblia aí e apaguem. Eu estou com um jacaré aqui. Foi minha filha que me deu. Custa no mercado brasileiro 200 e tantos reais. Nos Estados Unidos, 17 dólares. Nós pagamos um carro. Bom, vamos botar um carro médio aí, por favor. Qual é o preço de um Corolla? 71. Ele é vendedor de carro. O Silas é especialista. Eu conheço a voz da minha ovelha. Quando ele berra, já sei. E quanto custa um Corolla nos Estados Unidos? Quanto? 15 ou 17 mil dólares. Por que será que esse comércio está desordenado desse jeito? Se lá tem o maior PIB e aqui tem um PIB que é dos baixos. Por que o nosso sistema tributário é um dos mais altos do mundo? Quem faz isto? Será esse congressinho de lavar a boca? Tem gente por trás muito mais alta, meu amigo, fazendo esse negócio no mundo todo. Você acha que Dilma governa o Brasil? E Hugo Chávez governava lá e não tinha nem chave? Eu estou velho. Os velhos já têm direito de dizer determinadas coisas. O fim da conspirato humanista. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: Assim, com ímpeto, será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Você está pensando que Babilônia é aquela cidade que ficava no antigo ou no atual Irã? Iraque? Ele está se referindo a ela? Não, é ao sistema que governa o mundo. Nem é a Roma, nem Nova York. Londrina também faz parte de Babilônia. E o pior de tudo, que Corrente do Piauí faz parte de Babilônia. Porque se não fizesse parte de Babilônia, eu ia correr para lá. Mas faz. O sistema é global. É a nova ordem. Novus ordem secularum. Ou você nunca pegou uma nota de dólar? $1. Se você tiver uma nota de $1, passa a noite toda hoje lendo os signos e os significados da nota de dólar, de todo esse sistema. $1. Mas chegou o fim. Conclusão, meu amigo. Salmo 21, o fogo está chegando. Salmo 21, 8 e 9. A tua mão alcançará todos os teus inimigos.
A tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como uma fornalha ardente. Quando te manifestares, ó Senhor, na sua indignação os consumirá, o fogo os devorará. Tudo tem um tempo. E Deus está esperando vencer o tempo, para Ele vencer no tempo aqueles que estão fora do tempo, contra o Cordeiro. Nós só temos um evangelho louco, de um Deus louco, de amor, que quer pessoas para que Ele faça o tudo em nós. Portanto, sejamos firmes. E o que, doutor? E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Desde o dia de Pentecostes até hoje, segundo a estimativa bíblica, de que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, dentro do Kairos de Deus, nós estamos nos últimos dias. Só se passaram 2 dias. Dentro da metáfora bíblica dos últimos dias, porque desde o que houve o Pentecostes, inaugurou o tempo dos últimos dias. E ele disse, em breve. Em breve pode ser breve para Deus. O judeu estava lá no monte, no Muro das Lamentações, e falando com Deus, e disse, Senhor, o que é 1 minuto para o Senhor? 1 minuto para o Senhor é como 1000 anos? Ele disse, é. E o que é 1 milhão? 1 milhão para o Senhor é como 1 centavo? É. Então, Senhor, me dá 1 milhão. Ele disse, espera 1 minuto. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos pés a Satanás. Eu creio, irmãos, que nós estamos no último período da história da igreja. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A partir do próximo vez que eu escrever pela manhã, nós vamos começar a estudar as 7 igrejas. E Laodiceia é o último período. É a época em que o povo é a justiça, não é a justiça de Deus. Então eu queria dizer para você o seguinte, ó. A cobra está aqui debaixo dos pés do seu. Em breve, o Deus da paz em breve esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Não é do pé de Cristo, é do nosso pé, porque Ele nos deu a vitória dele em nós. Evangelho é Deus fazendo. E aí os reis da terra perdem toda a sua conspiração, porque Jesus Cristo é o Senhor. Muito bem. Nós vamos ainda terminar esse capítulo. Temos mais a cabeça da turma que vai rolar e a água que vai beber. Porque o Salmo termina nesse versículo, quando ele retorna, bebe a água na pica da fonte, e quem tem sede pode vir e beber, porque Ele é aquele que satisfaz a sede de significado das nossas almas. Eu espero que o Senhor Jesus Cristo dê graça ao seu coração para encontrar a suficiência dEle em todo o dia de amanhã, depois e até a eternidade. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo,
Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.